Salve tropa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso aulão de introdução ao DaVinci Resolve. Esse vídeo é disparado o meu vídeo com o maior número de visualizações aqui no canal, então muito obrigado a todo mundo que está assistindo esse vídeo, ajudando a gente a crescer o canal. Se você ainda não assistiu, corre aqui para assistir, é um vídeo de introdução ao DaVinci Resolve, foi postado em junho, se não me engano, e eu fiquei devendo uma parte 2, aquele dia a gente não conseguiu aprofundar na aba de colorização do DaVinci Resolve, né? A gente ficou ali mais na criação do projeto, edição na timeline, e agora eu vou dar continuidade naquele material, falando sobre aquilo que eu mais gosto aqui no DaVinci Resolve, que eu mais estudo e que eu acho que eu mais posso acrescentar com vocês, que é a colorização no DaVinci Resolve. E antes da gente começar, eu quero falar aqui rapidamente sobre o meu CF, meu Close Friends, que é onde eu estou diariamente ajudando o pessoal da comunidade com dicas, aulas, tutoriais, tudo sobre o DaVinci Resolve. Todos os dias a gente se encontra em live, em Discord, a gente conversa, eu ajudo o pessoal nos seus projetos, faço a edição do material dos meus clientes também em live, então o pessoal pode acompanhar e depois fica tudo disponível em lives salvos aqui para o YouTube, que vocês que estão assistindo esse vídeo não têm acesso, mas a comunidade do CF tem acesso a todas essas lives que já estão gravadas e todos os dias a gente está renovando o material juntos no Discord. Se você quer aprender um pouco mais, se aprofundar sobre DaVinci Resolve, ter alguém para te ajudar nessa caminhada, tirar dúvidas, etc., fica aqui o convite, junte-se à tropa e venha fazer parte da nossa comunidade de aprendizado diário de DaVinci Resolve. Feito o convite, bora para o nosso aulão, parte 2 de introdução ao DaVinci Resolve para iniciantes. Bora! Bora lá, tropa! Selecionei aqui imagens de diferentes câmeras, tem aqui de GH5, de Sony A7S2, Sony FX30, Blackmagic, diferentes câmeras para vocês poderem ver que não faz diferença esse arquivo que a gente vai trabalhar. A gente vai seguir a mesma lógica, trabalhar na mesma ordem de nodes, vocês vão ver que não faz diferença. A diferença que vai fazer é o resultado, né? O tanto de informações que a gente vai ter naquele arquivo para poder trabalhar a colorização, mas que a colorização em si não vai mudar nada. A gente pode até aproveitar a mesma árvore de nodes de um clipe para outro clipe de outra câmera e a gente só vai mudar a entrada da conversão de espaço de cor. Se você ainda não está acostumado com o processo de colorização, espaço de cor, gravação em log, essas coisas podem te confundir um pouco. Vou tentar explicar um pouquinho aqui, aprofundar um pouquinho ao longo das aulas, mas vou falar também para você que já grava em Rec 709, já grava com a imagem pronta, como seria esse processo de colorização aqui dentro do DaVinci Resolve. Vou pegar aqui então algumas imagens, tem aqui desse videoclipe que a gente até usou numa outra aula. Vou pegar aqui algumas imagens para a gente poder ter na hora de fazer a colorização. Essa aqui é de Blackmagic, eu tenho também de Sony FX30, temos de GH5, vou selecionar uma imagem aqui para a gente poder ter também. Vou pegar essa aqui de GH5, que também vai ser interessante para a gente poder ver. Acho que essa aqui tá legal já para a gente poder ver. Beleza, estou com a imagem aqui então, a primeira é de Blackmagic, a segunda de FX30, a terceira de GH5 e a quarta é de A7S2. Vamos ver então todos esses arquivos diferentes, como é que seria o processo para a gente fazer a colorização. Vamos vir aqui então para a aba de colorização DaVinci. Logo depois da aba de edição a gente tem o Fusion e depois a gente tem essa paleta de cor aqui, que é a nossa aba de colorização. Então vamos lá, primeira coisa, quando a gente abrir a aba de colorização, confere se está abrindo na aba de primárias, os Color Wheels, que é o terceiro ícone que a gente tem aqui. Por quê? Normalmente de padrão ele abre aqui, mas eu estou reparando que às vezes quando você vem de um outro projeto que já estava aberto e você estava em alguma outra aba aqui, ele vai abrir naquela aba que você já estava. Então, confere se está abrindo aqui nas primárias, é onde a gente vai começar a nossa colorização. São os primeiros ajustes, os ajustes mais importantes que a gente tem na hora de fazer a nossa colorização. E aí, beleza, eu acho que você viu aqui um contraste, uma saturação, você pensa, vou aumentar o contraste, vou aumentar a saturação, e a minha imagem está pronta, né? Não, não é assim que a gente trabalha com uma imagem log e a gente vai ver a maneira certa de trabalhar. Vou fazer então aqui a minha conversão para Rec 709. Para isso eu poderia utilizar um LUT, mas eu vou usar aqui o Color Space Transform. Essa ferramenta é a ferramenta responsável por a gente fazer a transformação de espaço de cor da nossa imagem. É a maneira correta de você sair de uma imagem em log, em filme, no perfil que você gravou na sua câmera, para Rec 709. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui no nosso node de Color Space Transform, ou transformação de espaço de cor, a gente tem aqui o Input Color Space, o Input Gamma, o Output Color Space e o Output Gamma. O que é isso? Basicamente é como a gente gravou o nosso arquivo e como a gente quer visualizar o nosso arquivo.
Essa imagem aqui é de uma Blackmagic, então vou ter que vir aqui em Input Color Space e vou colocar aqui qual foi o perfil de cor que eu gravei. A Blackmagic pode ser um pouco confuso porque ela tem várias opções, mas a minha câmera, e normalmente a maioria das Blackmagics, vai utilizar aqui esse Wide Gamut geração 4 e 5 e aqui Blackmagic Film geração 5. Pode ver que é uma imagem bem mais contrastada, mas a gente ainda tem que indicar qual vai ser a nossa saída aqui, que no caso seria Rec. 709, gama 2.4. E pronto, agora a gente tem a nossa conversão feita, a nossa imagem aqui em Rec. 709, como se eu tivesse gravado já sem utilizar um perfil de cor da câmera. E aí, beleza, já fiz a minha transformação, eu vou deixar ela aqui na frente e agora eu vou criar nodes anteriores para poder fazer a minha colorização. Por quê? Se eu criar nodes aqui para frente, eu vou estar trabalhando na minha imagem já em Rec. 709. Então, todo aquele gráfico, todas aquelas informações que eu teria numa imagem log, eu não vou ter mais. Se eu fizer os meus ajustes depois da minha transformação de espaço de cor, eu não estou trabalhando mais no espaço de cor que a gente gravou, que seria o log, o Blackmagic Film, o V-Log da Panasonic, por exemplo, e sim o Rec. 709. E qual que é o problema disso? Em Rec. 709, eu não tenho mais aquela amplitude que eu tenho no arquivo em log. Se eu vier aqui e aumentar a minha gama, o meu ganho, ou aumentar aqui o meu lift, eu não vou recuperar nenhuma informação. Aqui em Rec. 709, a gente trabalha somente com luminância dos pixels ou com o tom desse pixel. Se eu quisesse deixar os meus pretos um pouco mais esverdeados ou azulados e o meu ganho um pouco mais quente, eu poderia fazer isso aqui em Rec. 709. Só que não é o que a gente quer aqui agora. A gente quer primeiro tratar a nossa imagem, ou seja, trabalhar realce, contraste, trabalhar recuperação de sombras, tudo aquilo que a gente trabalha normalmente, eu vou trabalhar então antes da minha transformação final. Quando que eu vou fazer ajustes depois da minha transformação? Quando eu quiser criar um look, uma estética para a minha imagem. Quiser trazer um fade nos pretos, melhorar um pouquinho de contraste. Vou até fazer isso daqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho o realce, fazer uma curva aqui em S nas curvas. E beleza, vamos supor que esse é o look que a gente quer aqui inicialmente. Dei um fade nos pretos, olha o antes e o depois. Já trouxe uma característica ali mais de LUT, né? Essa imagem aqui, Rec. 709, toda crua. E agora a gente já trouxe uma textura, um popzinho a mais nessa imagem. Beleza. Feito isso, vou deixar esses dois aqui para o final e vou renomear. Para renomear, Shift R, ou botão direito, Node Label. Vou renomear aqui então como CST, que é o nosso Color Space Transform, e aqui eu vou colocar como Look. Agora então eu vou clicar no meu Color Space Transform e vou apertar Shift S para criar nodes anteriores. Relembrando, né, para criar nodes posteriores é Alt S, e para criar node anterior, Shift S, sempre a partir daquele que está selecionado. Vamos vir aqui no nosso primeiro node, então. Lembra que eu falei de sempre conferir se está aberto aqui nas primárias, nos Color Wheels? É aqui que a gente tem que começar a nossa edição, nossa colorização. E é isso daqui que vocês estão acostumados a ver em outros programas, quanto edição de foto, quanto edição de vídeo. É mais ou menos isso daqui, só que o DaVinci tem um layout diferente e nomes diferentes. Por isso que você pode ficar um pouco perdido. Vamos dar uma olhada aqui nas primárias, nos Color Wheels, e tentar entender o que são esses parâmetros, né? O que são essas ferramentas que eles trazem aqui pra gente. Então aqui em primárias, terceiro ícone aqui, nessa lista de ferramentas que a gente tem aqui no DaVinci. A primeira coisa que a gente vai se deparar aqui então é com esse círculo cromático, esses sliders, tem algumas outras coisinhas aqui. E vamos ver o que é cada uma delas. Vamos lá. Esse lift, gama e gain nada mais é do que pretos, meios tons e realces. Da maneira mais simples é isso, da esquerda para a direita. Como é que você pode memorizar isso? Quando você está analisando um gráfico, um histograma, a exposição ela sempre vai da esquerda para a direita, não é? Os pretos estão mais à esquerda e os realces mais à direita. Podemos pegar esse exemplo também, vindo aqui nas curvas. Aqui estão os meus pretos, e aqui estão os meus brancos, correto? Aqui nas primárias vai seguir essa mesma ordem, essa mesma lógica. Então, mais à esquerda eu tenho os pretos, a região mais preta da imagem, né, mais escura. Aqui o gama, que é logo depois, está entre o ganho e o lift. O gama seriam os meios tons e o ganho seriam os realces, a parte mais clara da minha imagem.
Então, se eu quisesse fazer um ajuste nas sombras, nos realces e nos meus tons, seriam nessas 3 opções que a gente tem aqui, seguindo essa ordem de parte mais escura, meios tons, partes mais claras. E o que seria esse offset, essa outra opção que a gente tem aqui? É o equivalente à exposição. Seria o aumentar ou diminuir esses 3 elementos juntos. Quando eu trabalho o offset, eu estou levantando junto lift, gama e gain, pretos, meus tons e realces. Quando eu aumento só o ganho, eu estou aumentando mais a região dos realces. Quando eu aumento o gama, eu estou aumentando e diminuindo mais a região dos meus tons. E o lift é onde eu vou diminuir a região mais escura, mais os pretos da minha imagem. E olha só, com esses pequenos ajustes que a gente fez aqui, o que a gente já conseguiu fazer na nossa imagem. Aumentamos um pouquinho o contraste, um pouquinho a luminância. Tá legal, tá uma imagem bem contrastada e tudo mais, mas a gente está perdendo aqui as informações que a gente tinha um pouquinho de informação do céu ali, né? Mas beleza, já é um primeiro ponto de partida. O que a gente fez aqui então? A gente aumentou um pouquinho o gama, os meios tons, aumentou um pouquinho os realces e diminuiu um pouquinho os pretos aqui no lift. Poderia trabalhar aqui também o offset para aumentar e diminuir o geral, que eu vou aumentar aqui um pouquinho o offset e vou diminuir aqui no gama, por exemplo. E olha o antes e depois que esse primeiro node de primária está fazendo na nossa imagem. Pode ver aqui no gráfico que a gente levantou bem, né? Os realces da imagem, a gente pode até diminuir um pouco. Tá legal. E esse é o nosso antes e depois. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui nas nossas primárias. A gente tem aqui um slider de temperatura, para a gente poder trabalhar o balanço de branco, e o tint também, que seria o púrpura e o verde, fazer essas correções, que a gente está acostumado a ver esses 2 sliders aqui, nesses 2 parâmetros, tanto no Premiere, tanto no CapCut, quanto em programas de edição de foto, Lightroom, por exemplo. A gente está acostumado a fazer o nosso balanço de branco por aqui, temperatura e tint. Então, está aqui também nas nossas primárias, caso a gente queira fazer um ajuste de balanço de branco ou usar de maneira criativa também. Aqui do lado a gente tem um contraste, que o nome já diz, é para aumentar ou é para acrescentar ou diminuir contraste na nossa imagem. E o que é interessante desse contraste e do contraste no geral? Quando a gente aumenta o contraste da nossa imagem, a gente está aumentando a diferença entre as partes mais claras e as partes mais escuras. Então, eu vou puxar o meu realce para cima e o meu preto, né, as minhas partes escuras, para baixo. Seria o equivalente a eu aumentar o meu ganho e diminuir o meu lift. Estou aumentando o contraste. E eu posso fazer isso através desse contraste aqui. O que é interessante desse contraste? Quando eu aumento o contraste por aqui, eu estou ganhando também saturação. Repara como é que a gente ganhou em saturação também. Se eu for aumentando, eu vou ganhando em saturação também. A maioria dos contrastes que a gente está acostumado, eles fazem isso. Aumenta a luminância e saturação junto. Se eu quiser trabalhar o contraste somente com canal de luminância, sem afetar a saturação, a gente tem também essa opção. Vai estar aqui no HDR, tem uma opção de contraste aqui embaixo, que vai aumentar somente o contraste da luminância. Beleza? Depois a gente vê isso aqui com mais tempo. Então, beleza, posso vir aqui nas primárias, aumentar um pouquinho o meu contraste, como vocês já estão acostumados. Eu tenho aqui um pivô, que é basicamente a ancoragem de onde esse contraste vai acontecer. Não vou me aprofundar nele, porque acho que aqui agora é uma aula mais introdutória, e esse pivô aqui você pode manter sempre nesse padrão. Depois a gente vê em um segundo momento uma maneira de trabalhar também com o pivô. E depois aqui a gente tem o Mid-Tone Detail, que é para trazer um detalhe a mais ou uma suavidade nos meus tons da nossa imagem. Então, se eu aumentar aqui, ele vai trazer uma textura mais forte, vai trazer uma, como semelhante àquele efeito de claridade na edição de fotos. Se eu diminuir, ele vai suavizar, e se eu aumentar, ele vai marcar bem a textura. É para isso que serve o Mid-Tone Detail. Aumentar um pouco a textura da imagem ou suavizar um pouco a textura da imagem. Aqui embaixo a gente tem ainda Shadows para controlar as sombras, o nome já diz, se eu aumentar, eu estou aumentando as sombras, se eu diminuir, eu vou diminuindo as sombras. Logo do lado aqui eu tenho os Highlights, onde eu posso diminuir os realces da imagem. Olha como é que já recuperou um pouquinho o céu aqui para a gente. Porém, a gente escureceu muito a imagem, né? E aí eu poderia compensar levantando aqui os meus Shadows, aumentando um e diminuindo o outro. Eu vou criando um pouco de equilíbrio entre essas duas regiões de realces e sombras. Aqui do lado eu tenho a saturação, que eu posso aumentar ou diminuir.
E quando eu estou trabalhando com o meu slider de saturação, eu estou aumentando a saturação da imagem como um todo, né? Tudo vai aumentar ou diminuir de maneira uniforme, vai tudo aumentar ou diminuir junto. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso usar também o meu Color Boost para aumentar e diminuir a saturação, só que aqui ele vai aumentar a partir daquilo que está menos saturado. Então vai dar um controle melhor para a gente. Esse Color Boost se assemelha à vibração na edição de fotos. Já viu que na edição de fotos a gente tem saturação e vibração. O Color Boost seria bem semelhante ali à vibração, que é aumentar a saturação das regiões menos saturadas, vai aumentar também das regiões mais saturadas, mas vai tentar melhorar um pouquinho esse equilíbrio, né, de aumentar mais onde está menos saturado e aumentar menos onde está mais saturado. No meu processo de colorização, esse slider de saturação eu nunca uso para aumentar a saturação, somente para diminuir. E quando eu preciso aumentar a saturação, eu uso o Color Boost ou outras ferramentas que a gente vai ver também no momento de colorização mais avançada. Então é para isso que servem esses dois sliders, para aumentar a saturação, tanto pela saturação, tanto pelo Color Boost. Qual que é a diferença? A matemática que está por trás deles. Mesma coisa aqui em Lift, Gamma e Gain. A gente viu que a gente pode trabalhar o ganho por aqui, mas a gente também tem um highlights aqui, assim como nas sombras, né? Eu poderia trabalhar aqui no Lift, nos pretos, ou aqui nos Shadows. Qual que é a diferença? A matemática por trás de cada ferramenta. Aqui vai estar trabalhando de uma forma e aqui de outra. E aí o último ponto interessante que a gente tem aqui nos nossos Color Wheels é que a gente pode trabalhar também o tom dessas regiões. Nesse círculo cromático a gente pode vir aqui, por exemplo, no Offset, e eu poderia fazer o meu balanço de branco por aqui, trabalhando aqui o geral, né? O Offset é o nosso global, o nosso geral, que vai trabalhar com Lift, Gamma e Gain ao mesmo tempo. Se eu fizer esse ajuste aqui no ganho, eu vou estar trabalhando mais a região dos realces. Se eu fizer no Gamma, mais a região dos meus tons. E se eu fizer no Lift, mais a região dos pretos. Lembrando que nada aqui trabalha de maneira independente. Então, os ajustes que eu faço aqui também afetam o Gamma e o Lift, e vice-versa. Só que ele vai afetar mais essa região e menos as outras. Não trabalha de maneira independente, ele isola aquela região, mas também trabalha as outras regiões que a gente tem de Gamma e Lift, por exemplo. E aqui no Offset é o nosso global, onde a gente faz o ajuste como um todo. Bom, e esse é o nosso antes e depois das nossas primárias. Deixa eu acabar de consertar aqui esse balanço de branco, mais interessante. Acho que assim tá legal. Já tem uma boa base para a gente. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui o contraste, aumentar aqui um pouquinho o Color Boost, diminuir a saturação. E esse é o nosso antes e depois. Então, beleza. O que a gente viu aqui? A gente viu que as primárias é onde vão estar aqueles ajustes que a gente está acostumado a ver em outros programas de edição. Ajustes de sombra, de realce, de branco, de preto, de exposição, de saturação. E é justamente por aqui que a gente começa a fazer a edição da nossa imagem. É aqui que a gente vai ter os recursos mais abrangentes para a gente poder trabalhar a colorização da nossa imagem sem fazer seleções muito específicas, porque quanto mais específica é a nossa seleção, a nossa colorização, maior a chance da gente danificar a nossa imagem. Então, primeira dica, Premium de colorização. A aba mais importante não é nenhum plugin que o DaVinci tem, nenhuma ferramenta mirabolante. O mais importante da sua colorização é conseguir chegar num bom resultado, saber trabalhar da maneira correta as suas primárias, os seus color wheels. E depois nós vamos começando a ver outras ferramentas, outros recursos que a gente tem aqui no DaVinci. Já que a gente fez nossos ajustes aqui então, vamos renomear agora e vamos colocar o nome dele de primárias, que são nossos ajustes primários. O que a gente poderia continuar trabalhando aqui agora? A gente poderia fazer um ajuste de curvas, de matiz, de saturação, e para isso eu vou criar um node posterior. Eu poderia fazer esses ajustes no mesmo node? Poderia. Vamos fazer nele aqui e vamos ver qual problema isso vai trazer para a gente. Estou no meu node de primárias ainda, e eu vou vir aqui agora nesse ícone de curvas. Este ícone aqui que tem tipo um grid e uma curva em S no meio. A primeira curva que aparece para a gente aqui é a curva de luminância, aquela curva que a gente está mais acostumado a ver, que a gente vem aqui, né, faz uma curvazinha em S. Normalmente é assim que a gente vai fazer a edição ali, tanto de foto quanto de vídeo, quando a gente vai trabalhar com curvas. Poderia criar outros pontos aqui, só clicar em cima que ele cria um ponto, mas normalmente a gente faz essa curva em S aqui para trabalhar um pouco o contraste. E aí logo do lado aqui, ó, primeiro aqui a gente está nesse ícone aqui de curvas, e aqui logo do lado eu tenho matiz por matiz e matiz por saturação.
Clicando aqui, já vai aparecer esse layout para mim, que é bem fácil da gente entender. A gente vai poder trabalhar aqui os tons que a gente tem, e nesse primeiro momento, como é matiz por matiz, a gente vai alterar a matiz, ou seja, o tom da nossa imagem. Se eu fizer aqui então, ó, tá vendo que tem umas bolinhas aqui embaixo? Se eu clicar nelas, ele vai criar pontos para mim já nessa linha. Mas eu posso criar manualmente também, ó, clicando em cima dela e criando os meus pontos. Se eu quiser deletar um ponto, eu clico em cima dele com o botão direito do mouse. E agora, quando eu vier aqui ó, e fizer os meus ajustes, eu estou alterando o tom dessa região específica, que aqui no caso é o azul. Se eu aumentar, ele vai deixar mais verde, se eu abaixar, vai ficar mais púrpura. E eu tenho aqui o controle do tom do azul. Mesma coisa aqui no amarelo, no vermelho. Só que aqui ó, é onde está o nosso tom de pele. Então, qualquer ajuste que eu faça aqui, eu tenho que entender que eu estou afetando também o meu tom de pele. Beleza, isolei aqui agora meu tom de pele. Aqui nos amarelos ó, vai estar a vegetação. Então, aqui eu posso deixar a vegetação ali, né, as árvores um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais verde. Vou deixar aqui um pouquinho mais quente. Vou recuperar aqui um pouquinho da cor da pele. E beleza, fiz aqui alguns ajustes no tom da minha imagem. E agora eu posso vir aqui ao lado e fazer os ajustes de saturação em cada tom específico. Posso aumentar aqui a saturação do azul, para tentar trazer um pouquinho ali do céu de volta e tal. Posso diminuir, ó, olha só o meu amarelo sumindo. Ou aumentar a saturação da minha vegetação, do meu amarelo ali. Aqui no verde também. E a mesma coisa aqui no vermelho, né, no tom de pele. Ó, se eu diminuir aqui, eu estou tirando o tom de pele da minha imagem. Vou aumentar aqui de novo, chegar no ponto que eu quero. E agora, quando eu utilizar o atalho Command D ou Ctrl D no Windows para ver o antes e o depois, a gente vai entender um pouquinho do porquê que a gente faz a nossa colorização com nodes separados em sequência. Quando eu aperto aqui agora Ctrl D para ver o antes e o depois desse node, eu estou vendo tudo que a gente fez de ajuste nesse node, inclusive os ajustes que a gente fez nas primárias. E agora eu não consigo ver mais como é que esses ajustes de saturação e matiz estão afetando de maneira isolada na minha colorização. Por isso que a gente faria esse ajuste num node ao lado, separadamente, para quando eu quiser ver como esse node de contraste, né, de primárias está afetando, eu ver somente as minhas primárias, e quando eu quiser ver como a minha saturação e matiz está afetando, eu ver somente isso num node separado. Então, eu vou resetar aqui e vou resetar aqui também. E agora eu vou vir no nosso segundo node aqui e vou fazer esses ajustes através dele aqui. Não vou nem fazer ajuste aqui nas curvas, porque esse ajuste de curvas a gente pode fazer aqui nas primárias, porque faz parte de um ajuste primário, né? E aqui no segundo node, eu vou vir agora aqui novamente em matiz, criar os meus pontinhos aqui. Vou deixar o azul um pouco mais esverdeado. Vou criar um ponto aqui para eu não afetar meu tom de pele. Vou esquentar um pouquinho aqui o tom das árvores. Trazer o verde aqui um pouquinho para baixo. E agora aqui na saturação, vou aumentar a saturação do azul e aumentar também aqui a saturação da vegetação. E agora a gente consegue ver o antes e o depois somente desse node de matiz e saturação. Por isso que vocês veem aquelas árvores de nodes grandes, completas, com vários nodes em sequência. Você pode fazer tudo em um único node, dependendo do ajuste que você for fazer, é claro. Só que isso vai te atrapalhar na hora de visualizar como que aquela alteração que você fez está afetando a sua imagem. Por isso que é importante você fazer uma edição em camadas, né, com nodes. Nodes nada mais é do que camadas, é como se você fosse colocando uma camada em cima da outra. E por que que os nodes são importantes? Eles vão ajudar a gente a fazer as coisas na ordem correta, entender melhor como que cada etapa da colorização está afetando a nossa imagem. A gente vai ter uma colorização mais organizada, então quando a gente for aplicar essa mesma colorização numa outra imagem, a gente sabe onde mexer para corrigir aquela imagem sem precisar fazer tudo de novo, mesmo que seja com câmeras diferentes. E agora, com esses ajustes feitos, eu posso vir renomear também. Normalmente, esses ajustes a gente chama de ajustes secundários ou matiz, saturação. Vou colocar aqui matiz / sat para indicar que é um node onde a gente trabalhou com matiz e saturação. Vou aproveitar nesse node aqui ainda, eu vou mostrar para vocês mais uma nova ferramenta do DaVinci 19. A gente não tinha esse recurso nos anteriores,
colocaram no 19 e é bem interessante também para a gente poder trabalhar a saturação e a matiz de tons específicos. Ele está logo depois aqui das curvas e é o Color Slice. A tradução acho que seria como fatias de cor. O que o Color Slice faz? Ele dividiu para a gente tom de magenta, de azul, de ciano, de verde, amarelo, o vermelho e o tom de pele, para a gente poder fazer ajustes nessas regiões já separadamente. Então, eu poderia, por exemplo, aqui no meu tom de pele, eu posso fazer a correção da matiz, se tivesse mais verde ou mais rosa, por aqui, e ele vai afetar toda a região que está dentro desse meu tom de pele. Aqui, eu poderia trabalhar nessa gota aqui, a saturação, aumentando e diminuindo a saturação dessa região do meu tom de pele também. Então, é mais uma ferramenta, é mais uma maneira do DaVinci de te fornecer ferramentas para você trabalhar com tons em específicos. E clicando aqui nessa bolinha aqui que a gente consegue ver aonde esse tom que está selecionado aqui está acontecendo para a gente. Pode ver que aqui está o nosso ciano. Se eu quisesse aumentar ainda mais, eu conseguiria aumentar ainda mais ali o tom do ciano. E posso trabalhar também a matiz desse ciano. Igual a gente fez aqui nas curvas, trabalhando com primeiro matiz e depois saturação. Aqui no Color Slice é mais uma maneira de trabalhar matiz e saturação, uma nova ferramenta que está disponível aqui no DaVinci 19. E olha agora o nosso antes e depois dos ajustes de matiz e saturação. Agora sim a gente consegue ver de maneira isolada esses ajustes, né? E aí agora a gente poderia continuar criando nodes e continuar fazendo ajustes aqui na nossa imagem. Como eu estou querendo mostrar um pouquinho do geral aqui da aba de cor, eu vou criar mais alguns nodes aqui e vamos ver algumas coisas que a gente pode acrescentar e utilizar aqui na nossa colorização. Então vamos lá, Alt S, vou criar mais um node para frente, lembrando que tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo no espaço de cor em log. A nossa transformação está depois de tudo isso, beleza? Dando sequência aqui, então, no nosso terceiro node, uma ferramenta que muita gente gosta de usar para fazer o tratamento de pele de uma maneira mais assertiva, de isolar melhor a pele, que é o Qualifier, que a gente também tem no Premiere e em outros programas de edição. O ícone do Qualifier é bem fácil de achar, né? Ele é bem parecido em todos os programas, que é essa espécie aqui de conta-gotas que a gente tem aqui. Posso clicar nele, clicar no que eu quero selecionar, e ele já vai começar a selecionar aqui para mim, e agora a gente pode acabar de fazer esses ajustes. Se você quiser ver o que a sua máscara está afetando, é só você vir aqui em cima e clicar nesse ícone aqui, E agora você vai ver o que a sua máscara está selecionando. O que está cinza não está selecionado, e o que a gente está vendo colorido é o que está selecionado para a gente. E agora a gente pode vir aqui e fazer os nossos ajustes para isolar somente a pele que a gente quer aqui. Aqui, basicamente, a gente está fazendo uma seleção baseada em matiz, ou seja, o tom, que é o tom vermelho, alaranjado, saturação e luminância, que é o que formam as cores, né? Então, a gente consegue fazer a seleção através deles também. Vamos tentar isolar aqui só a região que a gente precisa mesmo. Beleza, a gente tem uma seleção aqui feita, a gente tem o nosso tom de pele, mas está pegando também aqui outras coisas, né? Um pouquinho da árvore, que também estão dentro desses tons, dessa saturação, dessa luminância que a gente separou aqui. A gente pode deixar assim e fazer o nosso ajuste. Volto aqui nas primárias, por exemplo, e aumento o ganho, para poder trazer um pouquinho mais de realce, ou aumento o lift, ou o gama. Se eu quisesse dar um pop nessa pele, né? Eu posso aumentar aqui o shadow, diminuir. E eu estou controlando somente essa região, que está pegando um pouquinho aqui também, mas está funcionando. Se eu quiser aumentar aqui, se eu quisesse fazer um ajuste de cor, posso fazer. Enfim, eu poderia usar qualquer ferramenta disponível aqui, que eu vou aplicar somente na região que a gente mascarou através do Qualifier. E aí, se você quisesse isolar ainda mais essa região, para não afetar essas coisas que estão em volta, e a gente selecionou também, você pode vir aqui no ícone do lado, que é onde a gente cria nossas máscaras aqui no DaVinci. Clico nela, ele vai ter aqui a opção de uma máscara quadrada, redonda, linhas, para você criar uma máscara. E máscara em gradiente, você pode pegar aqui uma máscara redonda mesmo, e selecionar agora só aquilo que você quer que esteja na sua cena para fazer a máscara e não afetar mais o restante da imagem, o restante da cena que a gente tem ali. E agora, os nossos ajustes estão acontecendo somente dentro dessa seleção que a gente fez. Então, só aqui nesse Node, a gente usou duas maneiras de isolar áreas aqui no DaVinci. Tanto o Qualifier, que a gente usou para isolar a pele aqui primeiro,
E a gente chegou nesse resultado aqui. E depois, logo em seguida, a gente tem as máscaras. E aí o nosso qualifier agora está sendo aplicado a seleção somente dentro da máscara. E aí eu posso usar qualquer outro recurso aqui, que ele vai se aplicar dentro dessa máscara do qualifier e da máscara redonda que a gente fez. Vou aumentar aqui um pouquinho as sombras. Eu poderia aumentar a saturação ó, dessa região, diminuir, enfim. Trabalhar esse tom de pele bem isolado. E olha o antes e o depois. Está até afetando aqui um pouquinho, né? A gente poderia chegar nossa máscara para cá, ó, que agora já não vai afetar mais ele aqui, vai afetar somente o que a gente gostaria. E aí, logo depois aqui das máscaras, eu tenho uma opção de traqueamento. Você poderia fazer o traqueamento dessa máscara para poder acompanhar ele de acordo com a movimentação da câmera ou a movimentação dele. Não vou me aprofundar nessa máscara aqui agora, porque eu acho que é um recurso mais avançado de fazer traqueamento de máscara aqui dentro. Vamos voltar aqui, então, para a nossa cena que está ok. Fizemos, então, aqui um ajuste na pele. Vou apertar aqui Shift R e vou colocar pele, para a gente ver que a gente fez um ajuste de pele aqui. Vamos criar mais um node em sequência. E agora, o que a gente poderia continuar colocando aqui? Posso melhorar a nitidez dessa imagem, posso trabalhar a textura dessa imagem, posso começar a trabalhar com efeitos criativos, né, como Glow, Halation, que a gente até viu em outras aulas. Vamos ver aqui agora como a gente poderia acrescentar nitidez de uma maneira bem simples nessa imagem. Este ícone aqui, ó, que é uma gota e um triângulo, é o ícone de borrão dos pixels. E aqui eu posso vir na primeira opção que a gente tem aqui, esse Radius, e abaixar um pouquinho para trazer nitidez na minha imagem. Olha o antes e o depois. Antes e depois. Repara aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Vou até abaixar um pouquinho mais aqui. Olha o antes e o depois. Só que aqui está extremamente exagerado. Começou até a marcar. O máximo que eu recomendo vocês utilizarem para acrescentar nitidez na imagem é trazer aqui até 0,47. Se você passar disso, a sua imagem já vai começar a ficar bem esquisita. E, na verdade, se você estiver usando uma câmera que já tem muita nitidez, como a Sony, eu recomendo você ir até no máximo 0,48, porque a Sony já tem uma imagem que traz muita nitidez no arquivo bruto ali que chega para a gente. Nesse caso aqui da Black, eu acho que dá para usar um pouquinho. E além de trabalhar aqui com a nitidez neste ícone aqui do Blur, a gente pode voltar aqui nas nossas primárias e trabalhar também aqui o Mid-Tone Detail, tanto para suavizar quanto para marcar mais a textura que a gente quiser ali. Eu vou diminuir aqui um pouco, vou deixar um pouquinho mais marcado nesse caso. Olha o antes e o depois desse node de nitidez e de textura que a gente aplicou. E aí, tropa, reforçando, né? A gente poderia fazer esse ajuste de nitidez aqui no nosso primeiro node, não tem problema. Só que o ideal é que você se acostume a fazer isto em etapas, e adicionando camadas, justamente para você poder ver como que esse node somente está afetando a sua imagem. Antes da gente começar a aplicar alguns efeitos criativos aqui, eu quero mostrar mais alguns recursos que a gente tem aqui no DaVinci que pode ser interessante para você na sua colorização. Uma ferramenta muito interessante do DaVinci Resolve se chama HDR, que é o ícone que está logo depois das nossas primárias aqui. O HDR eu recomendo vocês usarem antes de tudo, só que você não vai começar os seus ajustes por ele. Você vai primeiro trabalhar nas suas primárias, ajuste de matiz, saturação. O node do HDR ele vai vir anterior a tudo, mas você não vai começar a fazer a sua colorização por ele. Você poderia ter criado ele aqui, renomeado HDR, deixa eu colocar aqui maior HDR, deixado ele aqui, mas você faria primeiro os seus ajustes nas primárias. E isso que é interessante em trabalhar com uma árvore de nodes. Você tem os nodes na ordem correta. Você está vendo como é que esses nodes estão afetando a sua colorização. Mas não quer dizer que você vai trabalhar neles nessa ordem. Eles têm que estar em uma ordem, mas você pode fazer os ajustes fora dessa ordem. Por exemplo, a nossa transformação de espaço de cor e o nosso look está aqui no final. E a gente está fazendo agora ajustes que vêm antes disso que a gente colocou primeiro. Mesma coisa com o HDR. Ele vai estar antes de tudo, mas nunca comecem a colorização pelo HDR, que vai atrapalhar muito na hora de fazer a colorização de vocês. Vou vir aqui então no HDR, é o ícone que está logo depois aqui das nossas primárias, né, dos Color Wheels. E olha que legal, ele vai trazer para a gente as regiões da nossa imagem de highlight, light, shadow, dark, de maneiras isoladas. Agora sim eu estou trabalhando somente naquela região. Uma região não vai mais afetar a outra. E por isso que a gente não pode começar a nossa colorização por aqui. Porque se você começar a fazer ajustes em regiões específicas da sua imagem, a sua imagem vai começar a se deteriorar.
Você tem que fazer primeiro ajustes mais globais e depois você faz ajustes mais finos. E olha só que interessante, eu posso clicar aqui nesses ícones que a gente tem no HDR e ele me mostra quais regiões que ele está interpretando, como Highlight, Light, Shadow, Dark. E aí eu consigo entender o que eu estou afetando de fato nessas regiões. E aqui nesses sliders eu consigo controlar o range, né, esse espaço que ele está selecionando ali. Eu posso deixar o preset que ele vem, olha aqui a luz. Está pegando o céu, um pouquinho das árvores, mas também está afetando a pele dele. Se eu não quisesse isso acontecendo, eu poderia trabalhar aqui no meu slider e tentar, olha só, agora eu isolei basicamente só o céu e eu consigo vir aqui agora, por exemplo, e puxar ele para o azul se eu quisesse, ou para o laranja, trazer um pouquinho de cor aqui para ajudar a recuperar esse meu céu, ou trabalhar com a saturação e também com a exposição dessa região. Eu posso aumentar a luz, vai clipar todo, ou eu poderia diminuir e começar a recuperar algumas informações nele ali. Tá vendo como é que agora a gente afeta somente uma área específica, não está afetando a imagem como um todo? E olha o antes e depois do nosso ajuste de HDR. Todo aquele brilho, aquela luminosidade que a gente tinha aqui atrás, a gente conseguiu recuperar agora as informações e trazer um pouquinho mais do azul do céu. E isso me permite até vir aqui agora nas primárias e aumentar o meu gama um pouco, aumentar o meu offset, porque aquilo que eu tinha com excesso de luminosidade, eu consegui tirar agora com o meu HDR. E aí eu poderia fazer esses ajustes tanto nos highlights quanto também nos shadows. Posso aumentar a exposição das sombras ou diminuir. Poderia trabalhar aqui o slider para isolar alguma região que eu queira em específico. Mesma coisa aqui no Dark, se eu quisesse trazer um azulzinho para o Dark, ou um quente, eu consigo trazer por aqui também. E aqui embaixo tem aquele contraste que a gente viu mais cedo quando estava vendo as Color Wheels, que é um contraste que aumenta somente o canal de luminância e não afeta a saturação. Por que ele é importante? Normalmente, quando a gente faz esses ajustes aqui em lights e shadows, a gente perde um pouco de contraste, perde um pouco de textura da imagem. E aí é interessante a gente compensar isso que a gente perdeu nesse contraste e nesse MD aqui, que é uma outra opção de Mid-Tone Detail. Por que tem essas opções aqui também? Porque a matemática por trás da ferramenta é diferente. Aqui a ferramenta se comporta de uma maneira e aqui ela se comporta de uma outra maneira. Por isso que ele dá mais de uma opção para a gente. O HDR é uma ferramenta muito legal, muito interessante, que ela vai te ajudar a fazer ajustes pontuais na sua cena, mas não vai resolver tudo de novo. Comece pelas primárias e depois faça ajustes pontuais no seu HDR. E olha agora o nosso antes e depois do HDR, como que a gente conseguiu recuperar as informações do céu e equilibrar um pouquinho mais a imagem. Um bônus, eu gosto de aumentar a saturação aqui no meu HDR em global e aumentar a minha saturação por aqui. Tem uma resposta muito melhor do que saturação aqui das primárias. Então, quando eu quero aumentar a saturação, eu aumento aqui no meu HDR em saturação aqui no global. E olha o antes e o depois do nosso node de HDR. Vamos renomear aqui, a gente não renomeou, aqui é nitidez. E agora a gente já tem uma árvore de nodes com HDR, primárias, seleção de matiz e saturação, seleção de pele, nitidez, transformação de espaço de cor e o nosso look. Vou começar a acrescentar aqui agora alguns nodes criativos. Vou jogar aqui um glow para trazer um brilhozinho, mudando aqui para screen. Tem aula no canal também, ensinando a usar o glow para trazer esse brilho aqui atrás. Olha que bonito. Esse efeito de névoa. Vou diminuir aqui um pouquinho a saturação da pele, estou achando que está demais. Vou renomear aqui para glow. Vou adicionar aqui agora um halation também. Trabalhar aqui o threshold, que assim tá legal. E é isso, tropa. Esse é o resultado que a gente chegou. Nosso antes e o nosso depois aqui do processo de colorização. E agora a gente tem essas outras imagens aqui. Deixa eu renomear isso daqui para halation. E esse foi o nosso processo de colorização. A gente criou aqui node a node do zero, a gente não usou LUT, a gente usou somente as ferramentas mais importantes aqui do DaVinci, não usamos muitos efeitos nem nada. Vou continuar passando aqui um geralzão, só para a gente ver o que são esses outros ícones que a gente tem aqui no DaVinci. Esse primeiro ícone aqui é um ícone de câmera RAW, que serve para a gente trabalhar com arquivo em RAW
quando a gente estiver gravando em RAW. Esse arquivo foi gravado em RAW. Então, se eu quisesse fazer alguma mudança no arquivo de ISO, balanço de branco, etc., poderia vir aqui, mudar para clip, e agora eu consigo mudar minha ISO, consigo mudar o meu balanço de branco, e aqui eu estou fazendo alterações no arquivo da câmera. Por isso que é tão interessante trabalhar com arquivo em RAW. Consigo recuperar um pouquinho os highlights aqui e pronto. Depois a gente tem esse Color Match aqui, que é para quando a gente está usando aqueles cartões de cores em set, e aí a gente segura o cartãozinho de cor, depois a gente usa o Color Match para fazer o match de cores ali da cena que a gente tem na gravação, o arquivo que a gente gravou, e da colorização que a gente vai fazer. Logo depois, nossas primárias Color Wheels, que a gente viu, nossos ajustes principais. Depois o HDR, que está aqui também. Depois tem esse RGB Mixer, que a única coisa que eu uso ele é para vir aqui em monochrome e deixar a nossa imagem em preto e branco, monocromática. Se você quiser usar um preto e branco, pode vir aqui nesse ícone e monochrome. Logo depois, a gente tem o redutor de ruído, que está disponível somente na versão Studio. É aqui que a gente faz o tratamento, né, para tirar ruído da imagem. Vou criar um node anterior. Redução de ruído, gente, é sempre o primeiro node da nossa árvore de nodes. Sempre que você for usar redução de ruído, você vai usar no primeiro node antes de tudo. E como é que você vai usar? Você vai mudar aqui os seus frames para 2, e aqui agora você pode puxar e controlar o quanto você quer de redução de ruído. Ó, repara aqui no rosto dele, no pescoço dele. Deixa eu aumentar legal aqui, aumentar o meu chroma. E vamos ver aqui um antes e depois. Ó. Olha o antes, como é que está tendo até uma aberração cromática aqui, ó, nessa região do colar dele. E depois a gente matou essa aberração cromática causada pelo excesso de nitidez. Eu sei que é um recurso que muita gente gosta de usar, muita gente tem dúvidas, mas é um recurso que vai pesar muito a sua colorização, vai pesar muito a sua edição, e nem sempre é necessário. Vocês têm que desapegar um pouquinho também, de ficar limpando toda a imagem. Às vezes a imagem tá boa, tá limpa, nem grão tem, e vocês estão querendo tacar aqui uma redução de ruído que vai só pesar o seu projeto, sua exportação, e não vai melhorar tanta coisa assim na real. Logo depois, então, a gente tem nossas curvas que a gente viu, a curva de luminância, a curva de matiz, saturação. Tem outras opções aqui, mas não vou aprofundar nelas porque a gente usa bem menos. Depois a gente tem o nosso Color Slice, que vai dividir o círculo cromático em fatias, basicamente. Depois a gente tem o Color Whopper, que é uma ferramenta também para trabalhar com matiz e saturação nesse formato de teia, ó, que é bem interessante também, mas é um pouco mais difícil de usar. Eu acho que vale a pena ter uma aula por conta dela, porque vai precisar de aprofundar em algumas coisas a mais aqui. Depois a gente tem um Qualifier, que a gente viu e utilizou para fazer uma seleção de pele, e poderia ser usado para fazer seleção de céu, de vegetação, daquilo que você quiser na sua cena. Depois nós temos nossas máscaras, que a gente pode usar. Vamos criar mais uma aqui. Aqui, ó, vou criar nodes em paralelo agora, utilizando o atalho Alt-P. E aí eu poderia criar uma máscara aqui, por exemplo, e inverter essa máscara para poder utilizar aqui uma espécie de vinheta. Ó, diminuir aqui agora, e aí eu faço uma espécie de vinheta na minha cena. Olha o antes e o depois, cria uma vinheta, ajuda a gente a direcionar o olhar, né, porque a gente quer chamar a atenção. Poderia criar outras máscaras aqui também. Poderia fazer uma máscara em gradiente, do céu para baixo, para diminuir um pouco a luminosidade, ó, desse céu. E poderia fazer uma de baixo para cima, para melhorar um pouquinho a região de sombra que a gente tem aqui na parte de baixo da cena. E olha o nosso antes e depois das nossas máscaras, né, dessas Power Windows que a gente tem aqui. Vou deletar, acho que não vai ser interessante aqui agora. Depois das máscaras, então, a gente tem o traqueamento dessas máscaras, que é bem legal também de poder fazer o traqueamento para acompanhar a movimentação da câmera ou da pessoa. Funciona muito bem esse traqueamento aqui. E logo depois a gente tem o Magic Mask, que é uma outra ferramenta que eu estou usando em todos os meus vídeos. Serve para a gente poder fazer colorização em partes específicas da imagem, mas também serve para a gente fazer efeitos de freeze frame, fazer efeitos de transição, fazer máscaras, enfim. Tem vídeo aqui no canal também falando somente do Magic Mask, se você quiser ver, confere no canal. E depois a gente tem aqui o nosso Node que a gente usou para aplicar
nitidez da nossa imagem. Olha o tanto de coisa que a gente tem aqui, o tanto de recurso que a gente tem aqui no DaVinci, sem precisar vir aqui na aba de efeitos, aplicar efeitos, começar a colocar um monte de coisa uma em cima da outra. A gente já tem muito recurso aqui na nossa cara para a gente poder usar diretamente aqui no layout do DaVinci. E aí vamos supor que você quer salvar a colorização que você fez nessa cena. Como que você poderia fazer? Tá vendo que aqui em cima a gente tem o nosso galeria, que está até aberto aqui o tempo inteiro que a gente está trabalhando? Aqui em Styles, a gente vai salvar a nossa colorização somente nesse projeto. E aqui em Power Grade, a gente vai salvar a colorização para todos os projetos. Sempre que a gente abrir o DaVinci, a gente vai ter aquela colorização disponível para a gente poder usar. Então é como se a gente pudesse salvar os nossos presets aqui, e é o que eu recomendo, né? Se você trabalha sempre com a mesma câmera, no meu caso, eu trabalho sempre com a Blackmagic. Eu posso deixar essa árvore de nodes que eu fiz aqui, salva aqui nos meus Power Grades, igual eu tenho aqui, ó, Blackmagic, GH5, Sony S-Log, eu já deixo pronto aqui, e aí quando eu vou fazer a minha colorização, eu só clico com o scroll do mouse e já tenho a minha árvore de nodes com a conversão correta feita, sem precisar ficar criando tudo manualmente. E se você salvar aqui em Styles, vai estar disponível somente para esse projeto e você pode colar em outras imagens. Como é que você vai salvar essa colorização então? Vai vir em cima da sua imagem, botão direito, Grab Still, e ele salvou aqui. Agora, se eu vier em outra imagem, clicar com o scroll do mouse, ele vai aplicar aquela mesma colorização que a gente fez para esse outro take. Se você está sem mouse, botão direito, Apply Grade, vai fazer a mesma coisa do que clicar com o scroll do mouse. Outra opção que a gente tem aqui em cima na nossa galeria são os LUTs. Todos os LUTs que o DaVinci tem nativo e também aqueles que você instalar, tem aula aqui no canal ensinando também fazer a instalação de LUTs, vão estar disponíveis aqui nessa aba de LUTs do DaVinci Resolve. Então, se você tiver comprado algum LUT de algum influenciador, fez a instalação, ele vai estar disponível aqui dentro para você. Depois a gente tem aqui o Media Pool, que é basicamente o mesmo Media Pool que a gente tem aqui na edição, com todas as nossas imagens. Normalmente eu não uso. O que eu deixo habilitado aqui são os clips, para a gente poder ver os nossos clips da nossa timeline na ordem que estão na timeline. E do lado de cá, a gente tem os nossos nodes, para a gente poder ver ou não, os nossos efeitos, que a gente pode abrir e fechar quando a gente quiser pesquisar por algum efeito aqui. E basicamente é isso que a gente vai usar mais. Nodes não vai desabilitar nunca, vai estar sempre disponível, a não ser que você queira ver a sua imagem. E a aba de efeito a gente vai abrir e fechar quando a gente quiser pesquisar ou trabalhar com algum efeito na nossa imagem. E seria basicamente esse o resumão, um aulão de colorização no DaVinci. Eu vou fazer uma segunda aula de colorização, dando sequência nesse projeto, vai ser uma parte 2, e a gente vai ver agora a colorização que a gente fez aqui para aplicar nessas outras câmeras, que são câmeras com perfis de cor diferente, S-Log2, S-Log3, V-Log da Panasonic, e ver como que a gente pode aplicar a mesma árvore de nodes nessas outras imagens. Por hoje, acho que tá bom da aula, eu tô suando aqui de gravar, tá um calor danado. Então vou parar por aqui, vou salvar esse projeto e a gente continua esse aulão de cor numa próxima aula. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!